já está gravando, né? E a gente começa, então, a analisar a partir de Luís XIII e vamos caminhando aí, né, com Luís XIII, Luís XIV, mostrando a configuração da França a partir do absolutismo ali. Então, basicamente, o que a gente poderia entender é o seguinte: morre o Henrique IV, aquele que fez o Édito de Nantes, dando liberdade religiosa lá na França, né? E assume Luís XIII, né? Também da dinastia de Bourbon. O que vai acontecer? O governo de Luís XIII ele vai ser muito dominado, muito controlado por um cardeal da Igreja Católica, o famoso cardeal Richelieu. Esse Richelieu, na verdade, ele vai tomar a frente do governo, vai tomar as decisões do governo à frente do próprio rei, Luís XIII ali, e vai controlar, basicamente, né, o poder do rei dentro da França. Moda, como funcionaria isso? Ele seria uma espécie de primeiro-ministro do rei Luís XIII, mas que acabava tomando as decisões principais com relação a tudo. E aí, galera, entra uma questão de política, que é muito importante, né? Enquanto o cardeal Richelieu persegue protestantes dentro da França, ele vai colaborar com os protestantes na Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra que está envolvendo a Europa inteira, uma guerra de religião, uma guerra que vai colocar em xeque o poder da Europa, né? E ele acaba externamente apoiando os protestantes para tentar derrubar a dinastia dos Habsburgos, que na época, essa família de reis Habsburgos dominavam o Sacro Império Romano-Germânico e dominavam a Espanha ao mesmo tempo. Então, a ideia do cardeal Richelieu, a gente pode pensar, um cardeal católico vai bater em protestante o tempo inteiro. Não. Internamente, ele persegue protestantes, mas externamente ele acaba apoiando protestantes para derrubar os reis católicos que tinham poder naquele momento. Qual era a ideia do cardeal? Manter uma hegemonia francesa perante a Europa naquele momento ali. Ou seja, transformar a França numa grande potência europeia do período. Galera, a história de Luís XIII era retratada na literatura, para vocês poderem acompanhar, né? No livro que virou filme, né, dos Três Mosqueteiros. Aquela história clássica do D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, né, os Três Mosqueteiros contra o cardeal Richelieu, é um tema que foi trabalhado em livros, né? Chegou no cinema, tem várias versões cinematográficas que vão mostrar sempre o cardeal Richelieu dominando a França, o cardeal Richelieu comandando o poder, o cardeal Richelieu fazendo guerras, né? E aí que é o que marca, basicamente, o governo de Luís XIII, tá? Meninas, alguma dúvida aí no Luís XIII? Alguma pergunta que vocês queiram fazer, por favor? Vamos lá? Tranquilinho, Luís O XIII? professor, o Richelieu, ele era o quê mesmo? O cardeal da Igreja Católica, primeiro-ministro do rei Luís XIII, né? E que ele acaba, de certa maneira, ele governando a França. Ele se coloca à frente do rei, ele toma as decisões pelo rei, e ele é bastante político, como eu falei para você. Enquanto ele persegue protestantes na França, ele apoia protestantes na guerra contra católicos, na Guerra dos 30 Anos. Então, é o uso político do poder, né? Um cardeal que usa o poder francês politicamente ali. Tudo bem? Entendi. Obrigada, professor. Eu vou dar uma sugestão, Laura. A sugestão é, a hora que você puder, ainda mais que nós estamos aí nessa quarentena, essa loucura toda aí, dá uma vasculhada, né, em sites de filmes, ou TV por assinatura, seja lá qual for, e procura Os Três Mosqueteiros. Pode ser qualquer versão dele. Pode ser o mais antigo até o mais novo, aí tem uns 5 anos de filme, né, 4, 5 anos de filme, e que você vai entender um pouco do que era o Luís XIII e quem era o cardeal dentro da França. Né? Dá para você ter uma percepção legal do poder do cardeal, manipulando o poder, controlando o poder, fazendo guerras, né? Para garantir que a França se tornasse uma superpotência. Beleza? Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta aí? Sim ou não? Vamos lá? De boas? Tranquilo? Então, eu vou continuar aqui, tá? Bom, com a morte de Luís XIII, chega ao poder o Luís XIV. Galera, é o auge da monarquia francesa. Luís XIV ficou conhecido historicamente como Rei Sol, né?
Ele vai ser o grande rei da França, um cara envolvido com cultura, com arte, um grande legislador, um cara que encarna a ideia de um defensor do povo em nome de Deus, né? E ele continua usando e manipulando, fazendo bom uso da ideia do poder do rei de Deus naquele momento ali, né? Então, esse Luís XIV é um rei que vai se fortalecendo, é um rei que vai chegar ao auge, né, do poder na monarquia francesa, e é um rei que a gente olha sempre, o tempo inteiro ali, e ele encarnou a visão de que ele era o Estado. Tanto que ele tem uma frase muito famosa, né? O Estado sou eu. Então, o Luís XIV, o Rei Sol, o Luís XIV, o grande centralizador do poder, com essa ideia do Estado sou eu, ele encarnou a ideia de que ele era o Estado francês, né? Governou com o primeiro-ministro, que era o cardeal Mazarino, mas esse cardeal não tinha poder como o Richelieu tinha no governo anterior, fortaleceu o exército, organizou toda a estrutura política, concentrando todo o poder nele, e se tornou o principal, o grande, maior rei da história francesa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, lembrando de história da arte do primeiro ano, né? Esse é o rei que construiu, levantou o Palácio de Versalhes, né? E que vai ser, claro, utilíssimo para esse rei, para que ele possa ganhar poder, utilizar o poder dele ali, tá bom? Galera, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Vamos lá? Se não, me dá um toque. Se sim, por favor, coloca a dúvida. Eu vou ouvindo vocês aí. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu estou gravando a aula, né? Mas é interessante que a gente fale ali um pouquinho, né? É legal que vocês, de certa maneira, enxerguem na figura do cardeal Richelieu, né? Na figura desse poder gigantesco que o cardeal vai ter na França naquele momento ali, a ideia de um cardeal que concentra nas mãos dele, basicamente, todo o poder na França. Todo o poder está na mão dele. E lógico que, né, a partir de Luís XIV, né, a partir do Rei Sol, a gente observa que a concentração de poder só tende a aumentar cada vez mais, né, tornando, né, os reis franceses, ali, o poder do rei da França, algo que era assustadoramente gigante. Né? A gente consegue enxergar a grandeza do poder do rei, o tamanho, a dimensão do poder desse rei, a partir da ideia, né? O quanto ele concentrou, o quanto ele guardou de poder ali, né? Dentro do modelo francês. Meninas, meninos, meninas, né? Temos só meninas na sala, vamos lá. Eles foram para onde? Se Luís XIV, né, a partir do governo dele agora, ele fortaleceu o poder dele de tal maneira, né? Deu um forte poder, em que ele agora, ele conseguiu, de alguma maneira, né? Vamos colocar ali, concentrar os poderes dele, né? Aumentar o poder dele, se aproximando da burguesia, aumentar o poder dele, né? Dando para a nobreza esse luxo que a nobreza não tinha mais. Aí vem a pergunta, né? Os protestantes vão ser perseguidos e vão fugir. Para onde? Né? A Laura colocou aqui, né? Talvez, sei lá, tivessem fugido para a Inglaterra ou qualquer coisa do tipo, né? A gente tem que analisar o seguinte: a Inglaterra ela é anglicana, ela não é calvinista. E na Inglaterra, vocês vão lembrar que havia perseguição também, né, a calvinistas, principalmente por Elizabeth, né? Então, fugir para a Inglaterra, talvez não, Laura. Alguns fugiram dentro da Europa, claro, né? Mas muitos protestantes vieram para o Canadá, alguns vieram para o Caribe. E aí você tem que ir lembrando áreas coloniais francesas que foram ocupadas por protestantes, né? Então, por exemplo, o Haiti no Caribe, uma colônia francesa. A Louisiana, nos Estados Unidos. Antes dela ser norte-americana, vai ser só no século XIX, ela foi francesa. Louisiana, terra do rei Luís. Né? O Canadá, boa parte do Canadá com ocupação francesa, devido ao quê? A madeira e as peles de animais, que eram artigos de luxo. Né? E, vagamente lembrando na nossa cabeça, muito anterior a ele, lógico, lá no século XVI ainda,
tem que lembrar que os huguenotes andaram aparecendo por aqui no Brasil, né? Quando invadiram o Rio de Janeiro. Nós tivemos aquela invasão, né, de franceses no Rio de Janeiro, criando a França Antártica aqui, né? Então, nós temos, né, o Luís XIV quebrando aquela lei criada por Henrique IV, que dava liberdade religiosa, e voltando a criar um clima de guerra de religião na França. Ou seja, muito poder, muita concentração de poder, mas não abriu mão das guerras, não abriu mão do choque, né? E aí, galera, pensando ainda no nosso Luís XIV, né, a gente precisa entender um pouquinho nele a ideia de como ele vai governar, né? Então, ele se coloca como o Rei Sol, né? O grande, o maior, o mais importante rei do absolutismo francês, foi mesmo. Usa a frase, o Estado sou eu, e como eu falei anteriormente, ele personifica a imagem do Estado, né? O Estado é ele não tem uma limitação de poder, tudo que ele faz, o único limite que ele fala que existe é as leis de Deus, né, e as leis fundamentais do reino. Acabou, o resto, todo o poder é dele. E ele vai desenvolver a indústria. Mas, galera, quando eu falo indústria, presta atenção, não é uma revolução industrial, não. Revolução industrial no século XVIII, né, é a Inglaterra que vai fazer. O Luís, no século XVII, caminhando para o século XVIII, ele industrializa a atividade mercantil, ou seja, a manufatura. Então, vão ter fábricas onde o produto ainda é feito à mão na França, né? Geralmente artigos de luxo, que o governo francês vai usar para ganhar dinheiro, ganhar poder, estabelecer um poder no mundo. Então, vocês vão lembrar, por favor, numa aula da frente 1 que vocês tiveram com Euclides, que ele falou do mercantilismo, né? E ele falou dos tipos de mercantilismo, né? Então, a Inglaterra era uma grande empresa têxtil, a Espanha acumuladora de ouro, bilionista, a Holanda, o açúcar, a escravidão, o caso francês, os artigos de luxo. Então, a França se coloca, durante o governo de Luís XIV, como uma pequena potência manufatureira, com fábricas de manufatura na França. Essas fábricas de manufatura produziam basicamente, né, os artigos de luxo, né, que eram vendidos para o mundo inteiro, né? Todo mundo queria ter uma roupa, um artefato, um elemento decorativo francês naquele período ali, né? E aí vem uma pergunta para vocês, que eu acho que vocês têm que responder, né? Acho que faz parte do processo de a gente aprender. Galera, que movimento artístico, você lembra lá do primeiro ano, se encaixa nessa época do Luís XIV, nessa época dos artigos de luxo na França? Quem lembra? Marinhos, vamos ver se a gente consegue dar uma lembrada aí. Fernandinha, Laura, Sofia. E aí? Então, Fernanda, barroco está ligado à contra-reforma católica. Está muito ligado àquela época da contra-reforma católica, poder da igreja, aquela coisa e tal. Pensa, por favor, já que você respondeu aí, Fernanda, um barroco mais refinado, um barroco mais luxuoso, um barroco mais rico, para lembrar da arte nesse momento aí, ver se você consegue lembrar, por favor. Né? Laurinha, estilo artístico, não político. O iluminismo é uma questão política, né? Um modelo político lá do século XVIII, né? Então, a dica para vocês lembrarem, por favor, é o seguinte, vamos ver se vocês conseguem lembrar, hein? Vamos lá. A arte que caracteriza esse momento, né, é o rococó. Boa, Fernanda. Rococó. Então, aquelas roupas e calças curtas e largas, as meias brancas que vinham até a coxa, né? Os espartilhos, as perucas, os trajes cheios de detalhes, né? O próprio palácio, perdão, de Versalhes, com toda a sua riqueza de ouro, de mármore, né? Tudo isso caracteriza o rococó ou o estilo Rochelle, que era o estilo francês na época, que nada mais é do que um barroco rico, poderoso, né? Ostentativo, é uma arte de ostentação. E o Luís XIV foi um craque, logo depois do Luís XIII, em fazer isso, né? E criar esse ambiente de luxo, esse ambiente de poder, de riqueza, né? Começando pelo Palácio de Versalhes, passando pelo mobiliário, pelas roupas, né? Pelo estilo
de vida da corte francesa na época, que é o Rococó, né? E aí, galera, para a gente poder pensar no Luís XIV, vamos lembrar que essa prática, né, do luxo, essa prática da riqueza, né, estabelecida a partir do grande luxo, do poder econômico ali, ela ganha o nome de colbertismo. Por quê? O ministro da Economia, o ministro das Finanças da França era Colbert. Então, a prática industrial de produzir artigos de luxo, vender para o mundo inteiro e o mercantilismo começar a ganhar força na França, era o colbertismo. Então, basicamente, a França vendeu o luxo, a França sustentou o luxo com os 13 e principalmente com os 14, vendeu seus artigos de luxo para o mundo inteiro, enriqueceu com esse estilo de arte que era o Rococó e demonstrava o poder da França a partir do quê? Dessa ostentação que gerou um gasto de milhões para os franceses, né, para manter a ostentação, e com as guerras, que foram um grande problema. A França se envolveu em várias guerras e acabou perdendo muito dinheiro também. Então, o que a gente acaba percebendo, o que a gente acaba analisando, é que a França, ela basicamente, né, ela caminhou para uma crise, né, de gastos com o luxo, uma crise de gastos com guerras, né, na tentativa de tomar o poder da Europa e se transformar na grande potência mundial. Esses gastos com guerra e luxo, lá no final do século XVIII, vão levar a uma grande crise no governo de Luís XVI, quer dizer, no neto de Luís XIV, né? E que vai levar à Revolução Francesa. Então, quando você pergunta assim, um dos motivos que levam no século XVIII a França, toda poderosa, a caminhar para uma derrubada do rei para uma Revolução Francesa, é claro que o excesso de gastos, o excesso de luxo e guerras que a França se envolveu e gastou com isso, que levaram lá no século XVIII à decadência desse absolutismo francês. E aí, meninas, nós estamos vendo uma imagem na tela, é um quadro, um retrato, né, pago na época por Luís XIV, mostrando a figura do rei Sol, né? Eu quero que vocês observem uma coisa muito, muitíssimo importante nesse quadro, para poder entender. Ele está vestido, Luís XIV, ao estilo rococó. Professor, não tá aparecendo. Não está aparecendo para vocês? Se eu voltar aqui, Não, aparece. Espera só um pouquinho. Eu vou fechar. Só um segundo. Aparece agora? não foi ainda. Não foi? Não tô vendo não, professor. Quais slides não apareceu agora? Eu vou colocar novamente aqui, espera só um pouquinho, tá? Vamos lá. Apareceu agora? Agora foi. Agora foi. Então, ó, é muito comum, meninas, muito comum mesmo, a gente pegar uma prova de vestibular, tranquila, sossegada, né? E a gente encontrar uma imagem como essa, de 2014, e ao lado dela, isso é muito comum, tá? Uma imagem do rei sem toda essa roupa, né? Sem o jaquetão, sem a túnica, sem a meia branca, sem o calçado que na época se usava, que era um tamanco, né? Que era o estilo rococó. E o vestibular, o Enem, já usaram perguntas do tipo, né? Qual a função da roupa dentro da loja da monarquia francesa? Aí você vai lembrar que a roupa faz parte de um processo de demonstrar o poder da pessoa naquele momento ali. Quanto mais ostentativa a roupa, mais poder a pessoa tem. Está muito ligado ao rococó, está muito ligado ao estilo da arte rococó, né? Então você começa a caracterizar, começa a entender, né, essa ideia da roupa como forma de demonstrar poder, como forma de demonstrar ostentação dentro do luxo francês na época de Luís XIV, começando pelo rei, né? E, de certa maneira, algumas coisas do cotidiano são perguntadas. Eu me lembro, nós tivemos um exercício vestibular no ano passado, ano retrasado, na verdade, do Enem, que perguntava o papel do restaurante na França em várias etapas da história francesa, né?
Ele já tinha sido uma coisa para pobre, depois foi uma coisa para nobreza, depois foi uma coisa para burguesia, dependendo da época que a França viveu. Então, a gente percebe, e tem que ter claro na nossa cabeça, que o Luís XIV foi um grande rei, o Luís XIV ostentou o poder como rei sol, incorporou a ideia do Estado, no Estado sou eu, criou um exército muito forte, desenvolveu a economia, estabeleceu lá o Palácio de Versalhes como um local para manipulação da nobreza francesa e para receber os reis da Europa e mostrar o seu poder, né, um símbolo do Palácio de Versalhes, criou um processo mercantil comercial muito forte na França com o seu ministro Colbert e levou a França a um grau muito grande de luxo, de produção de luxo, de uso de luxo, mas também levou a França a um processo de várias guerras na Europa, né? E esse conjunto de guerras mais manutenção do luxo foram levando, após o governo dele, a França a uma decadência econômica. E a gente consegue entender um pouco do que foi, né? Luís XIV, um pouco do que foi o Rei Sol aí. Então, meninas, a gente tem que pensar no seguinte, vamos pensar juntos, aí, para a gente não perder o foco, né? Não perder a lógica, né? Depois da Guerra dos Três Henriques, nós vamos ver o período, né, onde você vai ter uma paz gerada, né, pelo Edito de Nantes, que evitou as guerras de religião, com Luís XIII chegando ao poder, o domínio do cardeal Richelieu, né, e a entrada na Guerra dos 30 Anos, que é uma grande guerra de religião que vai envolver praticamente a Europa inteira, onde a França tinha interesses, né, nessa guerra. Eu vou voltar aqui no slide, para vocês irem acompanhando, tá? Se não se perder. E, a partir do governo de Luís XIV, esse Luís XIII, esse cardeal Richelieu, né? A partir do governo de Luís XIV, a centralização total do poder, né? A criação desse modelo econômico muito forte na França, né? O Luís XIV estabelecendo a ideia de que ele vai governar, controlando a burguesia, que ele quer o dinheiro burguês, controlando a nobreza com luxo, vai trazer de volta as guerras de religião, né? Na hora que ele revoga o Edito de Nantes aqui, e cria novamente a ideia de perseguir protestantes, que eles vão acabar fugindo da França, como eu falei para vocês. E o Rei Sol, aquele da frase, o Estado sou eu, ele não vai ter limite para governar, a no seu próprio limite da religião e da cultura do povo francês, né? A França entra num momento de crescimento vigoroso, violento ali, e a prática do luxo, o colbertismo, né, a produção e venda de artigos de luxo, vai dominar a economia francesa naquele momento. França vai muito bem, como eu falei para vocês, gastando demais com guerras, gastando demais com essa manutenção do luxo, da nobreza, né, e do próprio clero francês. Isso vai levar a França a uma decadência no século XVIII, que vai culminar, né, na Revolução Francesa, no momento que acontece a Revolução Francesa ali. Meninas, eu queria verificar com vocês se vocês têm perguntas, têm alguma dúvida, tem alguma questão que vocês querem colocar sobre o governo de Luís XIV, Luís XIII, aí, o foco da aula, que eu precisava ter falado de manhã, eu não consegui, né? E se há alguma dúvida muito cruel, muito terrível, que vocês queiram tirar, por favor. Vamos lá? Prof, não é bem sobre o Luiz, mas a gente fala que quando a gente fala em França, a gente lembra de roupa cara, de luxo, essas coisas. Tem a ver mais com o rococó ou tem a ver mais com a industrialização de luxo? A gente tem que ter cuidado e lembrar de uma coisa, né? A França ela tem um grande foco, né, de produção de artigos de luxo, de riqueza. Isso ficou na história, uma parte cultural da França, né? Até hoje, quando você fala em luxo, me vem na cabeça Paris, né? Agora, eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado, para não confundir duas coisas, tá? Esse modelo de luxo, de ostentação dos reis, da nobreza, que é o rococó, com o auge do desenvolvimento francês no final do século XIX, que foi a Belle Époque. De manhã, a gente estava conversando sobre isso, né? E acabou saindo essa questão, é rococó, é Belle Époque, o que é, né? Então, o rococó, século XVII, meados do século XVIII, que é uma evolução rica,
poderosa e luxuosa do Barroco, né? E no final do século XIX, a França novamente chega no seu auge, com a Revolução Industrial, aí sim, ainda ela vai ter o modelo da Belle Époque, que é um outro momento, um momento burguês, um momento da Segunda Revolução Industrial, um momento de riqueza da França, que vai durar do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque cai, na verdade, com a Primeira Guerra Mundial ali. Então, a colocação que você fez, de falar, olha, quando eu penso em luxo, eu penso na França, tem toda a lógica do mundo. Né? É uma questão cultural francesa que ficou na história. Tá bom? Meninas, mais alguma pergunta que vocês tenham aí? Vamos lá? Sobre Luís XIII, Luís XIV, poder econômico, a riqueza, a centralização do poder econômico, né? Político. E aí? Aurinha, Fernanda, Sofia, Jack chegou também aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Sofia, tranquilinho? Eu vou pedir para vocês, por favor, seguirem as minhas recomendações. O professor recomenda, né? Não é à toa. Isso é uma recomendação que a gente sabe que vai ajudar vocês muito a entenderem algumas questões da matéria, né? Eu estou colocando aí no chat para vocês, que vocês vejam, né? Quem gosta de ler, uma boa leitura para quem está preso em casa na quarentena, né? Ou para quem não gosta tanto da leitura, né? O filme vai ajudar muito vocês a entenderem um pouco do que eu estou falando na aula, né? Sobre luxo, riqueza e tal, que são Os Três Mosqueteiros. Tá? É uma obra muito legal para você pensar, uma obra do Alexandre Dumas, né? Um escritor francês, e que ele vai tentar contar um pouco como foi o reinado de Luís XIII, né? Na França, para você poder interpretar e entender um pouco daquilo, né? E, galera, Luís XIV, impecável, nós falamos tudo que podia ser falado sobre ele aí, né? E que é o momento do auge do absolutismo, e que a partir do governo dele daí para frente, a França começa uma decadência, muito gasto, muito luxo, muita guerra. Né? Isso vai acabar quebrando a França também. Tá bom? Meninas, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, por favor? Tranquilo, em paz? De boa? Então é o seguinte, ó. Eu vou pausar a gravação aqui, encerrar a gravação para o pessoal que não conseguiu assistir, porque a gente falou que ia trabalhar, tinha alguns imprevistos aí para esse horário, né? E eu vou disponibilizar depois o link lá no grupo de vocês. Aí o pessoal pode acessar, pode dar uma olhada e dar uma discutida melhor na matéria, tá bom?